E se o plano de Deus estivesse acontecendo mesmo em meio ao caos, à ameaça e ao medo? O capítulo 2 de Mateus nos leva para um cenário tenso, quase contraditório. O Messias prometido acabou de nascer, mas em vez de paz imediata, o que vemos é perseguição, conspiração e fuga. Jesus nasce em Belém, cidade pequena, simples, mas carregada de significado profético. E logo após o nascimento, chegam os magos do Oriente, homens sábios, estudiosos, provavelmente influentes, que vêm com uma pergunta que abala Jerusalém inteira. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Perceba isso. Pessoas de fora reconhecem algo que muitos de dentro ignoram. Eles não apenas perguntam, eles vêm para adorar. Isso já nos ensina algo profundo. O reconhecimento de Cristo não depende de proximidade religiosa, mas de um coração sensível à revelação de Deus. Mas enquanto alguns vêm adorar, outros reagem com medo. O rei Herodes ouve essa notícia e se perturba, e com ele toda Jerusalém. Isso revela o tipo de liderança que ele exercia, baseada em poder, controle e insegurança. Herodes reúne os principais sacerdotes e escribas e pergunta onde o Cristo deveria nascer. Eles sabem a resposta, citam a profecia, Belém, ou seja, conheciam a verdade, mas não se moveram em direção a ela. Isso é sério. É possível conhecer a Escritura e ainda assim não se render ao Deus da Escritura. Herodes então chama os magos em segredo, finge interesse, pede detalhes, diz algo que soa espiritual, mas é completamente falso. E de informar-vos para que eu também vá adorá-lo. Mas a intenção dele não é adorar, é eliminar. E aqui vemos dois tipos de reação diante de Cristo: adoração verdadeira ou rejeição disfarçada. Os magos seguem em viagem, guiados pela estrela, e até encontram o menino. E o texto diz algo lindo: prostrando-se, o adoraram. Eles não apenas reconheceram, eles se renderam e abriram seus tesouros, ouro, incenso e mirra, presentes que carregam significado. O ouro aponta para a realeza, o incenso para a divindade e a mirra para o sofrimento. Desde o início, a identidade de Jesus já estava sendo revelada. Ele é rei, ele é Deus e ele veio para morrer. Depois disso, avisados em sonhos, os magos não voltam a Herodes. Então, Deus intervém novamente, agora com José. Um anjo aparece e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Perceba isso. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, agora é um refugiado. Isso quebra qualquer ideia de um Messias confortável diante da dor humana. Desde o início, Jesus entra na história marcada por risco, vulnerabilidade e perseguição. Isso cumpre a profecia. Do Egito chamei o meu filho. Mais uma vez Deus está conduzindo tudo. Nada é aleatório, cada detalhe faz parte de um plano maior. Mas então o texto entra em um dos momentos mais difíceis. Herodes, percebendo que foi enganado, ordena a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém e região. Isso é brutal, injusto, doloroso. E aqui somos confrontados com uma realidade que muitas vezes não sabemos explicar completamente. O mal existe e suas consequências são reais. Mas o texto não ignora isso. Ele reconhece o choro, a dor e o sofrimento. E mostra que até isso já havia sido antecipado. Deus não é surpreendido pela dor, mas também não é indiferente a ela. Enquanto Herodes tenta destruir, Deus preserva,
José permanece no Egito até a morte de Herodes. E então, novamente guiado por Deus, ele retorna. Mas não para Belém, e sim para Nazaré. Mais uma vez cumpre-se o que foi dito. Ele será chamado Nazareno. Agora pense nisso com calma. Mateus 2 nos mostra o nascimento de Jesus, que não trouxe ausência de problemas, mas trouxe a presença de Deus no meio deles. E isso muda completamente a nossa expectativa. Seguir Cristo não significa uma vida sem conflitos, sem perdas ou sem desafios, mas significa que em meio a tudo isso, Deus está conduzindo a história. E tudo isso aponta para algo maior. Porque assim como Herodes tentou destruir Jesus logo no início, mais tarde outros também tentariam. E por um momento parecia que conseguiram. A cruz parecia o fim, mas era o começo da redenção. Cristo venceu não evitando o sofrimento, mas passando por ele. Isso nos ensina que Deus não apenas nos livra das crises, muitas vezes ele nos sustenta dentro dela. No nosso dia a dia, isso é extremamente real. Há momentos em que você não entende por que certas coisas acontecem, situações que parecem injustas, inesperadas, fora de controle. Mas Mateus 2 nos lembra que Deus continua no controle. Ele guia, protege e cumpre os seus propósitos, mesmo quando tudo parece incerto. A pergunta que fica é simples: você vai reagir como os magos ou como Herodes? Vai se render ou resistir? Vai adorar ou tentar manter o controle? Porque Jesus não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser reconhecido como rei. Pense nisso. Que Deus te abençoe.